garoto. Vem cá, passa um pouquinho. Nós estamos gravando aqui na Igreja Central. O reverendo Nicanor foi pastor durante muitos anos aqui da Igreja Central e hoje ele vai falar um pouquinho da história do pastorado dele aqui de Franca, principalmente na Igreja Central, que é pastor emérito, o reverendo Marcos Roberto Inhaus, que está aqui conosco também. Reverendo Nicanor. Ronaldo, eu teria muita coisa para falar. Realmente eu vivi nesta igreja e compartilhei com a comunidade presbiteriana aqui em Franca desde o início do ano de 1950, quando eu vinha de Bebedouro, transferido para cá e assumia o pastorado dessa igreja. Esse templo não existia. A comunidade presbiteriana reunia-se num salão embaixo que ainda existe hoje, um salão muito acanhado, semi-acabado. Mas Deus me deu um longo ministério nessa cidade de Franca e nesta igreja também. De forma que 2 anos depois que eu chegava aqui, eu construía na Vila Nova o templo onde hoje funciona a igreja da Betânia, a Betânia Betânia. E depois, logo em seguida, iniciamos a construção desse templo, que foi um verdadeiro milagre do poder de Deus na vida da pequena comunidade que existia aqui. Era uma comunidade que não tinha nem condições bastante para sustentar o seu pastor, mas nós conseguimos viver aqui e levantar esse templo que nos abriga hoje. Foi uma bênção muito grande, porque em 3 anos de trabalho nós iniciamos a construção da torre e o aumento do templo e demos esse templo completo com estes móveis que aqui estão. Ninguém poderia explicar como tudo isso se fez, a não ser aqueles que entendem o poder de Deus na vida daqueles que se põem nas suas mãos. E Deus me deu, através de 17 anos seguidos, o pastorado dessa igreja. E nós conseguimos ver a comunidade se estruturar, a comunidade crescer. E hoje, na cidade de Franca, nós podemos contar praticamente com 5 igrejas presbiterianas. O senhor foi um dos batalhadores e seguindo aqui o trabalho de um pastor muito conhecido, o reverendo Júlio Andrade Ferreira, né? Logo a seguir o senhor assumiu. Não exatamente. Quem me precedeu imediatamente foi o reverendo Neftali Vieira Júnior. Antes do reverendo Neftali, esteve aqui o reverendo Júlio Andrade Ferreira, que também teve um pastorado longo. Ficou aqui durante 11 anos, construiu a primeira parte desse templo e no seu tempo a igreja, então congregação, cresceu e se transformou em igreja. O reverendo, além de pastor em Franca, da Igreja Central, o senhor foi professor aqui na cidade, né? Exatamente. Quando eu vim para cá, eu vim pela primeira vez em Franca, quando se reunia aqui nessa cidade, nessa igreja, o presbitério, então chamado Presbitério São João da Boa Vista, ao qual eu pertencia. Entretanto, em virtude de minha carreira no magistério oficial do Estado, eu estava deslocado dos limites desse presbitério, exatamente na cidade de Bebedouro, mas logo que vim para cá e fui nomeado pastor desta igreja, eu tratei de promover a minha transferência da minha cátedra de inglês para o Instituto de Educação Torquato Caleiro, aqui em Franca, onde trabalhei seguidamente 35 anos. Desta forma, nos primeiros meses do ano de 1950, quando não havia essas boas estradas que chegam a Franca hoje, estradas asfaltadas, com ônibus modernos, naquele tempo havia apenas estradas de terra, com jardineiras precárias que me traziam desde Bebedouro todos os fins de semana para Franca e me transportavam de volta a Bebedouro, enquanto eu não podia transferir a minha cadeira para cá. Exatamente no dia 13 de maio de 1950, o senhor secretário de Educação
promulgou um decreto transferindo a minha cadeira de bebedouro para Franca. E desde então, nunca mais saí desta cidade e nunca me afastei do trabalho das igrejas que aqui estão. O senhor fez curso de Direito quando o senhor estava aqui em Franca, né? Exatamente. Eu fui uma daquelas vocações chamadas vocações tardias, porque com 19 anos eu era semi-analfabeto, vivendo na roça, quase que de pé no chão. Mas Deus me chamou naquele tempo e me deu um grande objetivo que me fortaleceu em toda a minha vida de estudo. De modo que eu nunca parei de estudar, inclusive agora que já estou afastado e aposentado e jubilado, mas o meu prazer ainda é estudar. Assim é que depois de cursar o seminário por 5 anos, eu fiz o curso de Pedagogia no Instituto de Educação na cidade de Mococa. Fiz depois o curso de Ciências Econômicas aqui em Franca e finalmente o curso de Direito. Licionei nessas escolas, na Faculdade de Ciências Econômicas e de Direito durante 20 anos. E assim Deus me deu um ministério bastante, um leque muito grande no meu ministério nessa cidade. E hoje eu agradeço a Deus o grande número de amigos que tem nessa cidade e a projeção que a Igreja Presbiteriana teve durante esses anos, porque eu constantemente promovia reuniões aqui em que eu trazia as autoridades, juízes de direito, porque eu estava perfeitamente enfronhado nestes meios. E assim Deus me tem guiado até hoje. Hoje tinha um senhor idoso lá atrás e falou assim: o reverendo Nicanor foi meu professor de inglês, né? Exatamente. O senhor lecionou inglês? Inglês, sociologia, direito, lecionei várias matérias. Hoje o senhor fala também alemão, né? Além de... Nós estamos aqui na Igreja Central. Reverendo Nicanor, nós estamos escolhendo informações mais da vida do Reverendo Nicanor. Esse homem que é pastor emérito na Igreja Central e pastor emérito na Igreja Filadélfia. Reverendo, o senhor estava falando sobre a atividade do senhor como estudante até hoje, né? Exatamente. Como eu estava dizendo, meu ministério teve uma abertura muito grande. Eu nunca me limitei simplesmente a dirigir a igreja, mas eu participava das atividades filantrópicas da cidade, pertencia, como pertenço ainda hoje, a diversas sociedades filantrópicas da cidade. E esta abertura no meu ministério, eu creio, contribuiu muito para a estruturação do trabalho presbiteriano aqui na cidade. De modo que, durante muitos anos, eu podia sentir que, quando se falava em Franca em pastor de igreja, procuravam o pastor, todo mundo mencionava o meu nome, exatamente porque outros pastores não se engajavam nessas atividades como eu fazia. Por isso eu dou muitas graças a Deus que Ele me deu esse ministério, essa disposição para participar de tudo aquilo que eu achava e acho que contribui para a implantação do reino de Deus e para o testemunho do Evangelho nessa cidade. Reverendo, lá na Santa Casa tem o nome do senhor, umas placas lá como curador da Santa Casa. O senhor sempre participou ativamente da... Eu faço parte da diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Franca desde há muitos anos. A minha função lá é no Conselho Fiscal e meu nome realmente figura numa placa naquele nosocomio, como também na Faculdade de Direito, onde eu fui, além de professor, fui vice-diretor e diretor por algum tempo naquela casa, e ali há muitas placas, entre elas há uma em que eu apareço ali como um membro da diretoria daquela escola. Da Faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Reverendo,
O Bom Samaritano, nós já colhemos muitas informações já do senhor, algumas informações, né? Do trabalho de assistência social. O senhor também participa não só do Bom Samaritano, mas de outras atividades na área social de Franca, né? Fazendo palestras no Rotary. Exatamente. Sempre que a gente é convidado, chamado para alguma coisa dessa natureza, a gente está sempre bem disposto a atender. Assim é que quando há anos atrás começava a aparecer na cidade alguns resquícios desta grande tragédia da humanidade que são as drogas, eu já pude antever que elas chegariam para cá. E nas minhas classes de escola, às vezes eu fiz menção e falando a alunos, exortando-os a respeito desse perigo. Escrevi um longo artigo no jornal local sobre o grande mal do século, que era a AIDS. Certo. Ninguém falava nisso nesse tempo, mas eu já previa isso porque eu lia sempre revistas que vinham da América do Norte e estava sempre ao par dessa tragédia que avassala o mundo inteiro. E nesse sentido, há alguns anos, junto com alguns outros irmãos e amigos aqui de Franca, eu dei início a uma nova entidade que trata da recuperação de viciados aqui em Franca, que chama-se DC9, Desafio da Vida Nova, que hoje está sob a presidência do presbítero Antônio Coelho Berbel. Mas os estatutos daquela entidade foram feitos por mim e nós demos início a esta entidade que hoje está a ponto de iniciar as suas atividades aqui. Muito bom. Aí nós tivemos alguns lances da vida do reverendo Nicanor. Se a gente fosse ficar conversando, nós estaríamos muito tempo, mas o reverendo já está cansado depois de uma cerimônia de casamento, que foi muito bonita e uma mensagem muito rica e muita instrução com sabedoria para os noivos. Reverendo, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Agradeço, Ronaldo, essa boa vontade sua em colher esses elementos que talvez sirvam para a inspiração de alguma pessoa, né, sobre a nossa humilde vida aqui na cidade de Franca. Muito obrigado, reverendo. Nós que ficamos contentes.